Paz e bem a todos. Olá. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão vinda da Galiléia, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e Sidônia, veio a ele uma grande multidão ao ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados, louvor a vós, ó Cristo. O Evangelho de hoje, Paz bem a todos, novamente. O Evangelho de hoje é muito interessante por pelo menos dois motivos. Normalmente são três, mas eu vou focar em dois. O primeiro é que Jesus Cristo, no versículo 9, ele fala que ele pede para que seus discípulos, ele ordena, manda os seus discípulos arranjarem uma barca para que ele conseguisse pregar sem ser comprimido. Até nos filmes e em uma série chamada The Chosen também, aparece Jesus Cristo, ele, abre aspas, explicando, né, que no momento em que está em uma barca, é como se fosse um eco, como se fosse uma acústica, que do local onde está a barca é melhor para Jesus Cristo pregar. Engraçado, até a física, né, até a própria natureza do som e essas coisas que Jesus Cristo, sabiamente, ele buscou melhorar a sua pregação com isso. Tudo, claro, para que todos conseguissem ouvir a boa nova, que é o Evangelho de Deus. E não só isso, mas também Jesus Cristo, ele queria que todos pudessem ouvir ele e também não queria ser comprimido. Nesse ponto, nós percebemos como que a multidão, e eram muitas multidões, não era uma multidão pequena, multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e povos também de Tiro e Sidônia, por exemplo, povos de além Jordão, ou seja, judeus e não judeus. Provavelmente tinham gregos, tinham romanos, tinham várias etnias. Todos eles ouviram falar de Jesus, que é algo muito bom, né? A boa nova de nosso Jesus Cristo, o Evangelho. Com certeza João Batista ficou orgulhoso, né, ao saber disso. E sabendo dele, sabendo do Messias, sabendo de Jesus Cristo, eles foram atrás dele e eram tantas pessoas que Jesus Cristo, ele percebeu que ia ser comprimido, ia ser praticamente esmagado por esse tanto de gente. E Jesus Cristo, assim como nós, que muitas vezes nos sentimos esmagados, etc. Jesus Cristo, ele sabendo disso, ele viu essa solução de ficar na barca para que conseguisse pregar e não ser atrapalhado por conta da multidão. Ele soube administrar muito bem, com sabedoria do Espírito Santo, nós devemos pedir sempre. Ele soube dar essa solução. E não apenas isso. Outro ponto muito importante desse evangelho, ao meu ver, que tocou bastante, é a continuação desse evangelho aqui. Ele é justamente a continuação do evangelho de ontem. O homem com a mão seca, Jesus Cristo curou em dia de sábado, como vimos ontem, e os fariseus foram atrás dos herodianos, ou seja, o pessoal de Herodes, o imperador, o tetrarca da Galileia, e foram armar com eles a morte de Jesus. A partir desse ponto, que Jesus Cristo já sabia com certeza, ele, com toda a sabedoria, evitou mais de ir para as sinagogas ensinar como ele fazia antes. Nós vimos pelo menos uns 3, 4 episódios aqui em que Jesus Cristo ensinou na sinagoga em dia de sábado, e ele começou a pregar mais nas praias, nesses locais em que não tinham muitos fariseus para buscarem apedrejar ele ou acusá-lo falsamente.
Então, nesse ponto, nós vemos que, através de uma coisa ruim, os fariseus e os herodianos querendo matar Jesus, Deus tirou uma coisa muito boa, que é essas várias multidões, judeus e não judeus. Aqui fala sobre vários outros locais também, Idumeia, além Jordão, Tiro e Sidônia, enfim. Esses povos todos, eles ouviram falar de Jesus e eles tiveram essa oportunidade de todos eles e uma grande multidão ouvir a boa nova do Senhor. Que nós possamos também ser instrumentos de Deus para pregar o Evangelho. Não apenas assim, com a palavra de Deus, às vezes com uma boa ação, às vezes com uma palavra de sabedoria, com um bom conselho, com simplesmente dar um bom exemplo em um mundo tão fragilizado, em um mundo tão maldoso, corrompido pelas maldades humanas, nós podemos ser essa luz que mostra na prática o Evangelho de nosso Jesus Cristo. Lembrando do primeiro Evangelho depois da Epifania. Jesus Cristo, ele prega o reino de Deus, deixa eu me lembrar aqui, convertei-vos e creide no Evangelho. O reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. Que através de nossas vidas nós possamos, ou para uma grande multidão, ou para as pessoas que convivem conosco no trabalho, em casa, na faculdade, enfim, nós possamos, assim como Jesus Cristo, não ser comprimidos, mas também fazer o papel de cristãos evangelizando a tantos povos que necessitam dessa sabedoria, dessa palavra que vem de Deus. A palavra de Deus é vida e é uma palavra viva. E por último também Jesus Cristo, quando os demônios queriam falar tu és o Filho de Deus, que é verdade, ele os repreendia, porque ele não estava ali querendo fama, não estava ali querendo, nesse ponto aqui, ele não queria ser ainda reconhecido como Filho de Deus. Como futuramente, aqui é o Evangelho de São Marcos, ele foi reconhecido por Pedro, Simão, aí foi chamado Pedro. Tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. E aqui nesse ponto Jesus Cristo ele queria apenas pregar, ele queria apenas dar essa palavra que ele próprio é o verbo que se fez carne, ele próprio é essa palavra que alimenta a alma. Ele quis se pôr numa barca para ensinar essa boa nova, essa alegria que é o Evangelho dele, que é o Evangelho de nosso Jesus Cristo, que é essa palavra de salvação. Convertei-vos e creide no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Paz e bem a todos e tenham um ótimo dia. Paz e bem.